é importante que você entenda uma coisa fundamental. Ok? Preste bem atenção. Antes de fazermos a formação, antes de eu explicar como é que se forma plural na língua umbundo, você precisa entender algo muito importante. Kalungi vosi akambavange. Olá, meus amigos. Ndukoyange ame Chikolomanha. Meu nome é Chikolomanha. Seja bem-vindo ao maior canal de língua umbundo do YouTube. Aqui você aprende ao seu próprio ritmo a língua umbundo. Quer você seja da etnia umbundo e queira aprender, quer seja apenas um amante da língua umbundo, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você chega nesse canal, por favor, subscreva no canal. Aliás, a maior percentagem das pessoas que assistem os vídeos, diz o YouTube, são pessoas não inscritas, ou seja, são pessoas que não se inscreveram. Então, por favor, verifique ali se você já é um subscrito do canal. Se ainda não é, faça-o agora, porque isso ajuda muito no engajamento do canal, ok? O YouTube vai perceber que esse é um canal com conteúdo relevante e vai recomendar a outras pessoas. Assim o canal vai crescer. É uma forma também de nos ajudar. Neste vídeo, nesta aula, eu venho atender a um pedido. Na aula anterior, onde falei de vocabulário e também já formulando frases para você poder usar o vocabulário ensinado, eu prometi que se as pessoas pedissem nos comentários plural, 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 eu traria um vídeo ensinando como é que é formado o plural na língua umbundo. E hoje eu vou atender a este pedido. Esta aula é exclusivamente dedicado a este assunto. Como se forma o plural na língua umbundo. Então, se esse assunto já te interessou, vai já deixando o teu like, deixa também o teu comentário. Se você tem alguma sugestão de alguma coisa, de algum tipo de conteúdo que você quer que abordemos aqui no canal, também pode deixar nos comentários, ok? Mas antes mesmo de começarmos com esta aula, eu quero lembrar a todos, ou para você que ainda não sabe, informar que temos um desafio. O desafio é aprenda umbundo em 6 meses. Mas atenção, não é propaganda falsa. Não é que você vai se tornar um falante fluente da língua umbundo, assim como eu falo, não. Kachala mbola kele yokuti yapo okalinga moyo chimbundu chacho moyo yokuti obangola umbundo mwe una woko hanya ale woko wambu achoko. Não é isso. Não significa que você vai ser já um nativo, não. A ideia do meu curso 6 meses para falar umbundo é ajudar você a, dentro de 6 meses, ter um vocabulário funcional de 1000 palavras, no mínimo. Porque sabe-se que com 1000 palavras você consegue ou se comunicar ou então entender a língua que você está a aprender. Então, o desafio é esse. Nestes 6 meses você vai ter um vocabulário funcional de 1000 palavras, vais conseguir fazer perguntas, responder a perguntas básicas, manter pequenas conversações sem dificuldades. Aliás, se você quiser ter mais informações sobre este mesmo curso, o meu WhatsApp estará aqui a passar e você pode entrar em contato, ok? São aulas particulares, ok? Aulas particulares e personalizadas. Ela é personalizada às tuas prioridades. Pode ser que você esteja interessado em aprender mais algo. Então, como professor, estarei sempre disponível a atender os teus pedidos, as tuas preferências no que diz respeito àquilo que você quer aprender, ok? Também é personalizada no sentido que ela é adaptada à tua programação, ok? Por isso é que é aula particular. Será você e eu. Vai ter conversação e além das aulas que vamos ter, são 2 aulas por semana, vai ter também áudios que você vai ter disponível todas as semanas para você se familiarizar com a língua, ou seja, aquela prática de escutar a língua que ajuda também no aprendizado. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Singular e plural na língua umbundo, ok? Antes de falarmos da formação do singular e plural, é importante que você entenda uma coisa fundamental, ok? Preste bem atenção. Antes de fazermos a formação, antes de eu explicar como é que se forma o plural na língua umbundo, você precisa entender algo muito importante. É disto que vai depender a formação do plural. Na língua umbundo,
as palavras estão agrupadas, ou seja, estão divididas em grupos, classes. Mas não são aquelas classes gramaticais que aprendemos na escola, na língua portuguesa, não. Estas são classes mesmo que vamos usar apenas a palavra classe, mas são grupos. E desses grupos existem 4 que são principais. O grupo O. Este é o grupo das palavras que começam em O. Palavras, principalmente nomes, que começam em O. Por exemplo, onjo, casa, onjila, caminho, ongombe, boi, omuno, pessoa, ombia, panela, osanji, galinha, onhoha, cobra, ombisi, peixe, onanga, pano, onete, peito. Essas são palavras que eu trouxe do grupo O apenas como exemplo. Então, esse é o grupo O. Tem também o grupo U. O grupo de palavras que começam em U. Eu trouxe também aqui exemplos. O lume, homem, o tima, coração, o pica, escravo ou escravidão, o combe, visita, o sumba, medo, um gombo, pastor, o camba, amizade, o teque, noite, o pangue, trabalho, o quenche, jovem, ou nesse caso moço, ok? Também são apenas exemplos. Essa é uma lista que eu trouxe como exemplo. São várias, tem mais. Depois tem o grupo E, um grupo de palavras, principalmente nomes, que começam em E. É pepe, ombro, é quepa, osso, é sanjo, alegria, é seque, areia, é sala, ovo, é pungo, milho, é tila, pepino, é tico, é cinza, é temo, é enxada, é tombo, é desrespeito. Também eu trouxe essa lista apenas como exemplo. Tem mais. E temos também a palavra, a classe OT, o grupo OT. Palavras, principalmente nomes, começando em OT. Otisungo, música ou canção. Otipoke, feijão. Otimuno, ladrão. Otinyama, animal. Otitangi, problema. Otisola, amor. Otinene, lixo. Otipuca, verme ou minhoca. Otipembe, campo. Otimboto, sapo. Então, esses são os 4 principais grupos, ok? O que significa que o plural da palavra geralmente vai depender da classe a que esta palavra pertence. Por isso que eu disse que você precisa, antes de tudo, perceber essa questão. Na língua Mbundo, as palavras, principalmente nomes, estão agrupadas, estão divididas em grupos. Principais grupos: O, U, E, OT. Esses grupos são praticamente a maneira como essas palavras começam. As palavras da classe O, elas começam em O, da classe U começam em U, da classe E começam em E, da classe OT começam em OT. Agora vamos então na formação do plural. Na língua Mbundo, as palavras da classe O, elas vão ter o plural formado em olo. Então, por exemplo, onjo, o plural vai ser olonjo. Onjila, o plural vai ser olonjila. Ongombe, o plural vai ser olongombe. Ombia, o plural vai ser olombia. Osanji, o plural vai ser olosanji. Onhoha, o plural vai ser olonhoha. Ombisi, o plural vai ser olombisi. Onanga, o plural olonanga. Ok? Mas haverá exceções. E algumas das exceções são essas, estão aqui. Por exemplo, omola, que é filho, filho ou criança, o plural vai ser omala. Então, a substituição de O por A. Omo, oma. A mesma coisa vai acontecer com pessoa, omuno. O plural vai ser omano. Então, já foge daquela regra de olo. Não vai ser olomuno, não vai ser olomala. Omala, omuno. Ok? Mas, por regra, a ideia é aquela. O, olo. Vamos para a classe U. Na classe U, quando se tratar de coisas, especialmente, o plural vai ser ovi. A palavra começa com U. Por exemplo, uti, pau. O plural vai ser ovi, oviti. Então, utima, que é coração, o plural vai ser ovitima.
Utue, que é cabeça, o plural vai ser ovitue. Upi, que é pilau, ou como é que se chama aquele objeto da cozinha de, não sei, às vezes usam para pisar, a guisaca ou uma outra coisa no almofariz. Então, upi é ovipi. Então, a ideia é essa. Mas quando se tratar de pessoas, por exemplo, o plural já não vai ter esse prefixo. Já não vai ser de u para ovi. Vai ser diferente. Por exemplo, o lume, que é homem, o plural vai ser alume. U substituído por a. O lume, alume. O ngombo, que é pastor, angombo, pastores. O combe, que é visita, acombe, visitas. O cãe, que é mulher, a cãe. Então vai ser assim. Todas essas palavras fazem referência a pessoas. Na classe E, o plural vai ser a, ou seja, é substituído por a para fazer o plural. É quepa, osso, a quepa, ossos. É sala, ovo, a sala, ovos. É tila, pepino, a tila, pepinos. É temo, enxada, a temo, enxadas. É pata, família, a pata, famílias. E na classe Oti, o plural vai ser ovi. Oti substituído por ovi. Otisungo, que é música, vai ser ovisungo. Deixa só eliminar aqui algumas coisas que eu deixei. Não é ovichisungo, é ovisungo. Otisungo, ovisungo. Otimuno, que é ladrão, ovimuno. Otinyama, que é animal, ovinyama. Ochitangi, que é problema, ovitangi. Ochinene, que é lixo, ovinene. Ochipuca, ovipuca. Ochipembe, ovipembe. Ochimboto, ovimboto. Ok? Ochimboto, sapo, ovimboto, sapos. Então, eu espero que você tenha pegado a ideia. Né? O plural vai depender da classe a que a palavra pertence e ele vai mudando de acordo diferente do português, né? Em português nós colocamos um S no final da palavra, na maior parte das vezes, embora existem também exceções. Mas geralmente é assim: amigo, amigos, casa, casas, carro, carros, pessoa, pessoas. Então adicionamos o S. Mas em um mundo, conforme você viu nesta explicação, o plural é feito no princípio. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Enhulo, que é nariz, o plural vai ser anhulo, conforme você viu, né? As palavras da classe E, no plural, vai ser a. Enhulo, anhulo. Epute, que é ferida, apute, feridas. Então, basicamente esta é a ideia, ok? Eu espero que você tenha gostado e mais do que isso, que você tenha realmente entendido, ok? Se você quer ter aulas particulares, o WhatsApp está aqui, é só você entrar em contato comigo, você vai participar do curso 6 meses para falar Ubuntu. Conforme eu já expliquei, você não vai se tornar um falante nativo, não vai chegar ao nível de um nativo, mas você vai ter um vocabulário funcional de 1000 palavras, você vai poder se comunicar fazendo pequenas conversações sem problema, e você também vai poder fazer perguntas, responder a perguntas, dizer quem você é, de onde você é, o que você gosta, enfim, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa alguma sugestão de algum conteúdo que você quer que a gente também traga aqui no canal, e estamos juntos, ok? Se ala pochiwa tulisanga vali nda suku wapanga.